Olá, hoje estamos aqui para apresentar o nosso projeto final da matéria de inteligência artificial, fazendo a demonstração aqui do modelo de machine learning que a gente criou baseado aqui numa base de dados que a gente mesmo selecionou. Os autores do projeto sou eu, Guilherme Fabiano Terra, e o Vinícius Palmeiras, que é o meu colega de equipe. Bom, a base de dados que a gente selecionou foi a base de dados do Cartola. Essa base de dados a gente tirou de um link do GitHub público, onde as pessoas divulgavam o resultado das rodadas do Cartola, que é um jogo que a gente vai especificar um pouco mais para frente, e a gente selecionou o Cartola do ano de 2022, das rodadas 0 até a 24. Caso queira ter acesso a essa base de dados, a gente está deixando o link no nosso notebook Python. Primeiro, para a gente poder contextualizar melhor, a gente vai falar o que é o Cartola. E o Cartola ele é o quê? Ele é um fantasy game, né? Ele é como se fosse um jogo ali competitivo, onde você tem ali vários jogadores que escalam e montam o seu próprio time e competem entre si. Ele funciona como se fosse um mercado de jogadores e os jogadores todos iniciam com uma certa quantidade de pontos e eles gastam esses pontos para montar o seu primeiro time. Montando o seu primeiro time, os jogadores eles vão ter que desempenhar, né, nas rodadas do Brasileirão, que no caso é o Campeonato Brasileiro de Futebol, a Série A. E baseado no desempenho deles nos jogos, eles vão ter uma pontuação que vai retornar ali para o jogador pontos para ele poder ficar alterando seu time, fazer troca de jogadores e tudo mais. E no caso você vai tendo as rodadas, os jogadores vão pontuando e chegando na última rodada do campeonato, o jogador com maior quantidade de pontos, ele é o vencedor. Falando de maneira bem resumida, é assim que funciona o Cartola. E a pontuação dos jogadores é baseada na quantidade de gols que eles fazem, na quantidade de assistências que eles fazem, passes certos, passes errados, faltas que eles cometeram, já que os jogadores eles podem tanto ganhar pontos por realizar atividades corretas nos jogos, quanto perder pontos. Então isso acaba fazendo com que os jogadores possam ter pontuações positivas, zerar ou ter pontuações negativas. E por que a gente acredita que o Cartola é uma base de dados interessante para a gente estar realizando esse treinamento de machine learning? A gente acredita nisso porque ele fornece uma ampla faixa de dados dos jogadores para a gente estar analisando e baseado nisso a gente pode tentar prever várias coisas, né? Como a pontuação do jogador, o quanto que esse jogador vai valorizar na próxima rodada, a probabilidade dele ter um bom desempenho nas próximas rodadas, e é justamente por isso que a gente acabou selecionando essa base de dados. Falando agora do objetivo desse projeto nosso, o que a gente determinou como meta? A gente pretende pegar todos os dados dessa rodada de 2022 do Cartola, analisar elas e tentar prever a pontuação dos jogadores nas rodadas. E ao invés de a gente prever a pontuação exata, a gente determinou faixas aí para as pontuações dos jogadores. E a gente vai tentar prever em qual faixa cada jogador está das pontuações baseada nas estatísticas dele e na rodada que ele está. Bom, para a gente poder iniciar o projeto, né? Assim como já foi dito, os dados eles estavam todos naquele repositório do GitHub. E a gente baixou todos eles e incluiu eles no Google Drive para a gente ter um controle melhor desses dados. Primeiro aqui a gente fez a vinculação no Google Drive, depois a gente importou o Pandas para auxiliar no carregamento de dados. E aí a gente selecionou quais colunas de dados a gente acredita ser interessante para a gente realizar essa previsão. E a gente trouxe todas as informações gerais do jogador, como por exemplo o clube, rodada que ele está, em que posição ele joga, como é que tá o status dele, se ele está bem, se ele está suspenso, se ele está machucado, como que tá a média dele, como é que tá a quantidade de minutos que ele joga. E a gente tem aqui várias abreviações, né, como DE, SG, GS, que são abreviações do próprio Cartola que indicam defesas difíceis, saldo de gol, é, faltas cometidas e várias outras informações que podem fazer com que o jogador ganhe ou perca pontos. Aqui para frente, né, a gente basicamente só fez o carregamento desses dados e imprimiu eles na tela e a gente trouxe aí
esse data frame impresso para a gente ver como é que estava. Em seguida, a gente viu deu dfinfo para poder ver as informações de como estão as nossas colunas, né? A gente acabou tendo aí todas elas numéricas, exceto duas que estão como object, mas a gente vai tratar isso depois. A gente deu describe também para a gente ter um pouquinho mais de informação estatística e vamos agora para a parte de one hot encoding, que é o que? Dentro do nosso banco de dados, a gente tem algumas informações que não são numéricas e os nossos modelos não conseguem entender isso. Então a gente tem que passar tudo para numérico. E qual que é a estratégia que a gente decidiu implementar? A gente decidiu implementar a do one hot encoding porque primeiramente, a gente tem aqui a coluna de posição, que ele pode ser um meia, atacante, zagueiro, goleiro, lateral ou técnico. E a gente pretende, ao invés de deixar números para representar isso e correr o risco do nosso modelo interpretar os valores que estão lá como 1, 2, 3, 4, 5 e 6, a gente não quer correr o risco do nosso modelo interpretar isso como peso e sim como categorias. Então a gente vai aplicar o one-hot encoding nessa coluna para ele entender tudo como 0,1. Ou o jogador está nessa posição ou não, e todo mundo vai ter o mesmo peso para o nosso banco de dados, né, para o nosso modelo. Então a gente acabou aí aplicando o tratamento de one-hot encoding na posição do jogador, no clube que ele joga e no status do jogador, para a gente poder ter essas informações para o nosso modelo para ele tentar melhorar a previsão dele. Primeiro a gente fez o tratamento, que no caso foi a limpeza desses dados. A gente pode dar um destaque específico aqui para a coluna de posição, já que a maneira que os dados eles eram armazenados no CSV ou Excel da vida aí, né, que a gente está carregando as informações, inicialmente, né, nas primeiras rodadas, eram feitas com strings, né? No caso, literalmente lá nos dados a gente tem meia, atacante, zagueiro, goleiro e lateral. Mas mais para frente nas outras rodadas isso passou a ser numérico, então os jogadores passaram a nomear de 1, 2, 3, 4, 5. Então é muito importante para a gente fazer a conversão desses valores numéricos de volta para string para a gente poder aplicar o one-hot encoding. E é isso que a gente faz nessa etapa aqui do código. Em seguida, né, a gente acaba aplicando o mesmo tratamento para o clube, que ele já estava bem padronizado, então a gente só deu o comando para aplicar o one-hot encoding. Mais para frente, o tratamento do status, a gente, no caso, inclusive deixou marcado no nosso notebook Python que a gente não tinha entendimento exato do que era cada um dos números, então a gente acabou chamando aí de atleta no estado A, atleta no estado B, e assim por sequência, já que a gente não acabou achando essa informação na base de dados. Depois a gente fez só a aplicação do one-hot encoding e partimos para a próxima etapa aqui do nosso projeto, que no caso foi a geração da coluna de categoria que a gente pretende prever, né? No caso, assim como já foi dito anteriormente, o nosso objetivo desse projeto não é acertar exatamente a pontuação do jogador na rodada, e sim a gente estipular ali faixas de valores que esse jogador tá, de como ele pontuou em cada rodada e tentar prever em qual faixa de pontuação ele tá. E para isso a gente fez o que? A gente pegou a coluna de pontuação que marcava quanto o jogador pontuou e criou as categorias para isso. Então a gente acabou criando aí a categoria de jogador ruim, negativo ou que nem jogou, que no caso é uma pontuação igual ou menor a 0. Um jogador abaixo da média, que ele é um jogador que está entre 0 pontos e 1 ponto. A gente cria a classificação média ou aceitável, que é a categoria 3, que ele está entre 1 e 2,5 pontos. A categoria boa, que ela é entre 2,5 e 5 pontos. E a categoria excelente, que é acima de 5 pontos. E a gente vai tentar prever em cada rodada como cada jogador pontuou, né? E para isso a gente está fazendo aqui a criação dessa coluna de categoria. E mais para frente, né, a gente vai fazer a remoção das informações que a gente não precisa no nosso banco de dados, que são justamente o atleta ID,
já que o atleta ID não é uma informação relevante para a gente prever algo do jogador, como saldo de gol, time que ele joga, qual a pontuação média dele, a quantidade de minutos jogados dele. Como essas informações não são relevantes para a previsão, a gente acabou removendo elas junto com a própria coluna de pontos do jogador, porque a gente não pode deixar isso no modelo, senão ele vai saber a pontuação já e vai ter basicamente a resposta já embutida nele. Então a gente faz a remoção desses dados. Em seguida, né, a gente acabou realizando o tratamento de enviesamento dos dados, já que a maioria dos jogadores nossos estavam todos na categoria 0, que é a categoria do jogador que jogou mal ou ele nem sequer entrou em campo. Isso acontece principalmente porque você sempre vai ter os jogadores que estão no banco, que vão estar todos zerados. E além de você ter esses jogadores que estão no banco zerados, você ainda tem os jogadores que que vão jogar e vão negativar a pontuação. Então você sempre vai ter essa tendência a você ter um grande volume de jogadores na classificação 1, já que os jogadores podem não jogar e os jogadores que sempre você vai ter jogadores que não vão jogar somado aos jogadores que vão pontuar mal. Então a gente tem aqui um volume bem maior de dados nessa categoria 1. E a gente pretende equilibrar isso aplicando aqui a técnica de reamostragem. E foi isso que a gente fez para a gente estar equilibrando as nossas classes, deixando todas elas aí num percentual de 20%. Por fim, né, como último tratamento que a gente aplicou, como como na nossa base de dados ela é pública e muitos dados ali foram preenchidos manualmente, né? A gente tem muitos nãos, né, muitos valores vazios na planilha. Isso se deve ao fato de que muitos jogadores sequer entram em campo. Então, esses jogadores que sequer entram em campo acabaram não tendo os dados preenchidos e estão marcados como não. Então, a gente acabou aplicando um tratamento para isso, que foi jogar os nãos todos para zero, para a gente ter um valor numérico ali e poder usar todas as colunas. Agora que a gente já falou, né, toda a aplicação de tratamento de dados e carregamento dos dados do Cartola, eu vou passar a palavra para o Vinícius Palmeiras, que ele vai falar agora do treinamento desses dados e os modelos que a gente selecionou. Vou explicar um pouco sobre a questão da separação do alvo e dos dados base para a predição. Como a gente selecionou a previsão da pontuação dos atletas, a gente fez primeiro a separação em questão da própria database, que ela vai ser o necessário para fazer essa previsão, e o próprio modelo que vai ser identificado para a gente fazer esse teste, se ele realmente está aprendendo de acordo com esse modelo de qual que é a pontuação que o atleta vai fazer. E aqui nós temos a separação em treino e teste, que seria a questão que a gente está usando de 70-30, onde 70% é utilizado no treinamento e 30% para teste, com handle state de 42. Aqui nós estamos fazendo inicialmente a questão de importação dos modelos, então a gente está usando a regressão linear, a regressão logística, tanto o discriminante de linear de análise, que seria o LDA, a Decision Tree, que seria a árvore de decisão, os K-Neighbors e a Random Forest, além do SVC. Aqui só estamos dando início e treinamento para os modelos, então estamos usando a variável LR para o linear, LR para a regressão logística, LDA para o Linear Discrimination Analytics. Aqui estamos usando o DT para Decision Tree, o KNN, o SVM, além do Random Forest. Nesta parte exatamente do código, estamos testando a acurácia de cada um desses modelos, que seria identificar tanto qual foi o resultado de treinamento dele e do teste, para ver se eles estão tendo dados aproximados, se esse teste está sendo válido, se o treinamento dele está dando bom resultado, assim mesmo quando validado de acordo com o seu próprio teste. Então aqui mostramos que o LI, o LR, o LDA acabou tendo um resultado inferior, tanto junto com o SVM, demonstraram um rendimento relativamente considerado ruim em comparação ao aceitável, que estaria ali na faixa do 0.8, 0.75, de acordo com os costumes de quem é da área. E aqui a gente identifica que a árvore de decisão mostrou um resultado tanto enquanto ao treinamento junto com a Random Forest,
com acerto de 100%, tendo uma acurácia basicamente considerada perfeita, e houve apenas uma leve flutuação em questão do seu desempenho em relação ao seu teste. Aqui nos KNN, a gente também teve uma acurácia considerada boa. Aqui no seu teste, ele também foi considerado boa. Então a gente vê que não teve tanta flutuação, né? Esses modelos acabam tendo um bom desempenho. Então, para uma análise assim superficial, de acordo com apenas observando a acurácia, a gente pode identificar que tanto a Decision Tree, que seria a árvore de decisão, quanto o Random Forest estariam sendo os melhores modelos no momento. Nessa parte aqui do código, a gente fez o import do Cross Validation Score, do dump, e trazemos de novo esses modelos. Agora a gente está fazendo uma cross validation que seriam de 5 camadas, onde ele é treinado e refeito 5 vezes para identificar a sua acurácia, levando em consideração que seria a sua média e o desvio padrão, e novamente trazendo em cada um dos modelos. Então nós temos desde o linear regression, que ele não conseguiu identificar um padrão específico, ele deu esse resultado que seria considerado meio quebrado. A Logistic Regression, ele teve um desempenho, ainda assim, como mostrado no anterior, ele não está tendo um bom desempenho, como o LDA, assim mesmo quando se observa pelo SVM, eles acabam tendo valores realmente baixos. Se observar o desvio padrão em relação aos outros, eles acabam não sendo um valor tão alto, só tendo destaque para o SVM, que foi de 0.0063, que foi considerado mais alto. Mas observando os outros modelos que tiveram mais desempenho, como o Decision Tree e o Randall Forest, que a gente citou anteriormente, como os melhores modelos até então, a gente pode ver que a média deles foi, sim, realmente alta, com 0,97 aqui, aproximadamente 0,98, em ambos os casos. E o KNN teve um pouquinho menos de desempenho, que seria ali na média do 0,87. Também teve um desvio padrão considerado realmente, literalmente alto, com 0,0056, que é o segundo maior ali, tendo o menor desse caso sendo a árvore de decisão, enquanto o Random Forest veio ali acompanhando com 0,016, que foram padrões aceitáveis e resultados ótimos para essa questão. Aqui estamos fazendo a importação das bibliotecas necessárias para fazer a matriz de confusão, onde foi feito cada um dos modelos de maneira isolada para a gente poder fazer essa análise e identificação, se eles realmente estão sendo um modelo válido, porque a gente já conseguiu identificar algumas características específicas que mostraram que os modelos estão dando bom desempenho, mas vamos realmente ter um teste melhor para a gente identificar como está sendo o resultado de cada um deles. Chegando na regressão linear, a gente pode identificar essa linha principal como seria os valores ótimos, e a gente vê que realmente está tendo muita flutuação, principalmente no resultado de 1 para 1, que seria onde ele deveria falar que é 1 e ele está falando que é 2. Então esse resultado você vê que essa linha foi que houve mais discrepância, considerando também essa última, ele acaba tendo um resultado que está flutuando bastante a questão dos resultados deles, o que mostra por que o resultado do modelo não está sendo tão bem refletido de acordo com as métricas. Agora, observando a regressão linear, a gente pode ver que houve uma diminuição significativa nos valores dessa flutuação, que ele está se mantendo bem fiel à linha, porém ainda assim são valores altos considerando o total que seria alcançado de acordo com um melhor modelo, um modelo ótimo no caso. Passando para o LDA, a gente vê que também está tendo bom desempenho nessa questão, porém há muitos dados que estão sendo vazados que acabam não estando tão próximo da linha, que seriam os melhores valores possíveis. Agora, comparando com o Decision Tree, que foi um dos modelos citados como com os melhores resultados, a gente pode identificar certamente que ele está tendo um bom resultado de acordo com o citado pela acurácia, a gente tendo só um ponto principal, que seria essa primeira linha de teste, que a gente pode identificar que é possível estar gerando esse resultado em todos esses modelos anteriores, até mesmo esse, tendo mais dificuldade, pois é onde originam a maior parte dos dados que são considerados originais, onde não foi feito tanto o aplicamento da balanceamento, porque são dados que foram eles estavam em maior quantidade e após o seu tratamento, a sua balanceação
para se ter uma boa base, eles acabaram tendo mais dados originais, vamos dizer assim. Não houve tanto a questão de cópias nem de testes. A gente ainda pode identificar um bom desempenho do modelo. Ao observar os K-neighbors ou os KNNs, nós vemos novamente essa linha representando os bons resultados e identificando também essa flutuação nas primeiras linhas de testes. Porém, aqui em relação, quando se compara com, por exemplo, a Decision Tree, a gente pode identificar que muitos valores que são longe dessas linhas principais acabam estando zerados ou com valores pequenos. Então a gente vê que esse modelo teve um maior desempenho em relação a esse. Principalmente esse, mesmo tendo valores considerados baixos ao totalitário, ainda são valores que estão sendo considerados como errados do que a gente queria alcançar. Então, não necessariamente esse modelo já é não tão bom no desempenho em relação aos outros. Quando a gente observa o SVM, nós vemos novamente um modelo que está seguindo essas métricas, que houve esse desvio padrão, que ele estava diferenciando dos resultados que deveriam ser alcançados. Então, onde ele deveria estar falando um valor, ele estava falando outro. Mas a gente consegue ver a mais estabilidade neles em algumas das linhas de dados. Nós ainda temos alguns valores pequenos e alguns que, como já citado nessa primeira linha, onde provavelmente tenha mais resultados que podem variar, que ele teve alguns resultados diferentes. E aqui a gente fez um pouquinho, seria a correlação desses valores, para identificar uma categoria e quão correlacionados eles eram. A gente identificando que a pontuação da categoria seria com a correlação máxima, que querendo ou não, como todos se tratam de uma única categoria, ele acaba sendo um maior grau de correlação, mas vemos que em relação, por exemplo, à média, variação, preço dos atletas, e até mesmo o estado em que ele vem, acaba tendo uma correlação que dá para se tirar alguma diferença ali que não está interferindo tanto em relação a isso. E principalmente o que mais se difere é essa questão das posições e também do estado de comportamento e disciplina que eles estão tendo naquela determinada faixa de dados que foi retirada. E analisando esse modelo, analisando todas as informações que a gente conseguiu tirar, a gente conseguiu identificar que alguns modelos que eram considerados não tão aceitáveis, como o modelo de regressão linear, o LDA, ele mostraram um desempenho relativamente abaixo do desejado, com 58% a 59% em média. E em relação os melhores valores, mais robustos, que apresentaram melhor qualidades, foram o Decision Tree e o Random Forest, que teve ali a sua validade ali de 98% a 99% respectivamente. Além do modelo do KNN, que ele mostrou um pouco de valor considerado que ele tinha um valor ótimo, que ele teve um bom desempenho. A gente mostrou ali na matriz de confusão que ela acabou fugindo um pouco dos valores ótimos. Então ela se manteve ali numa acurácia de teste de 91,7. Ela não conseguiu chegar tão próximos em questão de acurácia ou aquele modelo que a gente observou da própria matriz de confusão, que ela acabou tendo algumas perdas. A gente também identificou essa questão da correlação para ver se realmente tinha algum dado que estava interferindo com essas porcentagens, se existia alguma coisa que estava impactando diretamente. E o que a gente deu maior destaque foi tanto para a média, para essa variação e o preço do atleta, que acabaram não tendo tanta questão de influenciar. Mas para isso a gente teve algumas categorias que foi precisar a gente aplicar o One Hot Encoding para a gente validar, que foi principalmente essa questão do status do atleta, para a gente identificar a questão se ele estava jogando, se ele ficou do banco, porque querendo ou não, como a gente está usando uma base de dados onde existe a possibilidade do atleta tanto estar jogando como ele está no banco, ou até mesmo ter jogado e ficar zerado. Então esses dados acabam divergindo muito, acaba tendo uma influência nesse resultado geral. Então a gente precisou fazer algum tratamento e dedicar um tempo fazendo essas pesquisas para chegar no melhor resultado possível. E como concluindo a ideia, a gente, apesar de todos os resultados do modelo de acurácia, da matriz de confusão que a gente aplicou para identificar, a gente conseguiu ter como os resultados de maneira mais ótima foi realmente o modelo da árvore de decisão e da Random Forest.
que ele se mostrou bastante efetivo de acordo com essa base de dados que a gente aplicou para a proposta que ele foi aplicada, mas é importante citar que como os resultados que eles trouxeram foi principalmente no modelo de teste, de treino no caso, perdão, foi de 100%, é importante se destacar essa questão que pode ocorrer a questão do overfitting, que seria dele estar como ele precisou haver esse reajuste da quantidade de dados utilizados para se ter uma boa distribuição de dados, o que pode estar acontecendo é do modelo acabar aprendendo tanto e decorando esses valores que ele acaba acertando tudo. Então existe essa possibilidade. Então é bom destacar essa questão que a gente notou que no nosso modelo acabou tendo mais destaque nisso. Então a gente conseguiu se identificar que houve apenas a questão dessa flutuabilidade ali quanto os primeiros testes, que seriam esses dados mais brutos, mais originais, e até então a gente conclui a ideia do nosso modelo. Espero que tenha atendido a curiosidade e espero que tenham gostado da nossa apresentação.